Tá gravando agora aí, a partir de agora isso faz parte do vídeo, que fica disponibilizado para quem quiser assistir depois, né? Bom dia para todo mundo, então. A ideia dessa palestra, né, surgiu com esse evento de hoje, que era, a ideia era ser o Tech Day, né, um dia sobre aplicações tecnológicas, assim, né, em diversas frentes, né? E, e como muitos sabem aí, a gente tem um grupo de pesquisa no campus, no Instituto Campus Alto, né, que é de inteligência artificial, né, o grupo que a gente chama de Gaia. Então, é um grupo que foi formado há aproximadamente um ano aí. Então, a gente tem uma iniciativa de estudar temas em inteligência artificial, né, a gente se reúne semanalmente, e tem alguns alunos que estão se aproximando do grupo agora, né, para entender melhor alguns aspectos da inteligência artificial. Né? Eu vou mostrar aqui nos primeiros slides um pouco sobre a inteligência artificial, né? Como ela é abrangente, né? E assim, hoje a gente escuta falar muito da inteligência artificial e às vezes sob contextos muito diferentes, né? Então parece, às vezes a gente escuta falar de assuntos completamente desconexos e tudo sobre o enfoque da inteligência artificial e fica um pouco difícil de saber, né? Do que se trata de fato, né? E nessa palestra, então, só para dar um enfoque mais preciso, eu vou falar de uma abordagem da inteligência artificial, né, de uma técnica de inteligência artificial que se utiliza de outras duas, né, que eles chamam de neuroevolução, né. Então, até eu coloquei esse título aí para tento sempre colocar um título meio chamativo de alguma maneira, né, e talvez, não sei se todos perceberam aí, mas esse It's Evolution Baby é uma música, né? A música do Pearl Jam tá até embaixo. Eu coloquei um link aí com o clipe da música aí para quem não conhece, para conhecer, né? É uma música bem marcante, assim, porque o clipe dela marcou muito, assim, né? Era um clipe de animação, assim, e é uma ironia a música, né? Ela fala de evolução, mas ela pega nos aspectos mais trágicos da evolução, assim, né? No quanto a gente tem dificuldade de usar as evoluções que a gente consegue para o nosso benefício, né? Normalmente existe uma tendência humana de usar muitas evoluções para explorar, né? Para aumentar poder e aí vai, né? Então, essa música é legal por causa disso. Por isso que eu coloquei esse título, né? E aproveitando que a gente vai falar de neuroevolução, né? A gente não vai entrar nessa discussão ética da evolução, né, mas a inteligência artificial passa por isso, né, um dos temas muito abrangentes da inteligência artificial é discutir sobre esses aspectos técnicos, aspectos éticos, né, então a gente tem muitas implicações aí, tá? Bom, então, tentar conceituar a inteligência artificial é uma coisa que vem sendo feita há pelo menos uns 70 anos aí, né? O tema, né, o termo inteligência artificial surgiu lá na década de 50, né, do século XX, e com o tempo ele foi aumentando seu escopo, né, e ganhando cada vez mais conceitos, assim, né? Todo mundo tentando definir o que é inteligência artificial, né? Então, se você voltar lá na década de 80, né, já era falado sobre a inteligência artificial, né? E conceituava como uma tentativa aí de desenvolver sistemas computacionais inteligentes, né? Que tenha características as quais nós associamos à inteligência do comportamento humano, né? Como compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, etc. Né? Uma outra definição da década de 90, aí, 92, né, o estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Né? Então, é sentir o que está acontecendo em volta, né, e pensar sobre isso, né, tomar uma decisão sobre o que está acontecendo em volta. E eu coloquei uma definição, a última, aí, um pouco provocativa, né, da década de 90 ainda, que é assim, inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, no momento, as pessoas fazem melhor.
Isso mudou bastante da década de 90 para cá, né? Mas para algumas coisas ainda é verdade, assim, né? Então a gente tenta fazer o computador realizar tarefas humanas, né? Mas que para muitas coisas o humano faz melhor ainda, né? É difícil da gente reproduzir completamente o comportamento humano, né? Então, por exemplo, a percepção de uma fala, né? O que eu estou falando aqui para vocês agora num idioma, vocês estão entendendo perfeitamente, né? Cada palavra, né? Pode, por algum momento ou outro, muito específico, pode ter uma palavra que eu falo que vocês não conheçam, mas vocês conseguem identificar aquilo que eu estou falando com perfeição. Se a gente pegar um software de tradução para texto, vão acontecer alguns erros, né? Então, embora as tecnologias estão evoluindo muito nessa área de percepção, a gente ainda tem os humanos fazendo melhor, né? Porque o humano é uma máquina extremamente complexa, né? Mas, no fundo, o que a inteligência artificial quer fazer é isso, é se aproximar cada vez mais do humano, se possível, fazer melhor algumas atividades, com menos propensão a erro, como é o caso dos carros autônomos, por exemplo, né, que a gente vai tratar aqui no final, é tentar errar menos que um ser humano na condução de um veículo. Mas o objetivo é perceber, como o motorista percebe o ambiente em volta, raciocinar sobre o que acontece e agir, tá? Sem estar previamente programado para aquilo, né? Então, quando a gente aprende programação, logo nos primeiros dias, né, a gente aprende a fazer uma série de condições, assim, né? Então, se alguma coisa acontece, então reaja desse jeito. Se outra coisa acontece, então reage desse jeito. Perceba que se você pegar seu carro e fosse tentar reagir às condições exatamente sob condicionais específicas, assim, seria muito difícil você tomar ações, né? Porque você teria que ter uma lista infinita de possibilidades, né? Então, a inteligência artificial, ela é um método para tentar evitar isso, né? Que você não tenha que programar um computador para todas as infinitas possibilidades que ele vai enxergar na frente dele. Ele tem que tomar decisões com base no que ele tem de informação ali. Consegue fazer inferências. Bom, então, no mundo da inteligência artificial, vão surgindo cada vez mais termos, né? Hoje em dia, eu acho até que o termo inteligência artificial é menos falado do que alguns outros. Então, se a gente falar, por exemplo, de redes neurais, é um termo muito comum da gente ouvir falar, né? E pode aparecer, né, a mesma coisa, está falando da mesma coisa. E, na verdade, existe uma gradação dos termos aí, né? Então, a gente tem inteligência artificial como um grande guarda-chuva, né, como um grande termo, com esse objetivo de identificar sistemas capazes de tomar decisões, como os seres humanos, né? Mas, dentro dela, existem diversas ramificações. Então, dentro da inteligência artificial, uma abordagem é o aprendizado de máquina, né? Então, o aprendizado de máquina vai se referir especificamente, dentro do mundo da inteligência artificial, aos algoritmos aí que permitem que os computadores aprendam, né? Através de exemplos. Dentro do mundo da aprendizado de máquina, existem as redes neurais artificiais, tá? Então, as redes neurais artificiais, e vou falar um pouco delas aqui, elas são inspiradas nos modelos cerebrais, né? Em como o cérebro, né, através dos neurônios aí, passam informação e aprendem com isso. E dentro das redes neurais artificiais, existe ainda um subconjunto aqui do Deep Learning, tá? Que usa uma forma específica de construção de redes neurais, tá? Então, existem muitos termos, né? E existem muitas ramificações dos assuntos, né? Então, o que a gente vai falar hoje, ele tá inserido aqui, pegando um pouco do conceito do Deep Learning, das redes neurais aqui, tá? E pegando emprestado uma outra abordagem de inteligência artificial que não está nesse conjunto aqui, que são os algoritmos genéticos. Então, ele tenta fazer uma mescla de dois assuntos aqui, tá? Bom, ainda mais termos e mais classificações que a gente escuta falar também, essa aqui, dentro do mundo de aprendizado de máquina, a gente tem três grandes grupos de aprendizados, né? Que nós, como seres humanos, no nosso aprendizado, a gente usa os três, né? E a gente tenta reproduzir para os computadores, em algum momento, alguma dessas formas. Então, um aprendizado muito importante é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. É aquele que a gente tenta ensinar dando exemplos, né? Então, se você, quando uma criança, por exemplo, quando nasce, né, e tem seu primeiro contato com o mundo, ela olha para algum objeto, por exemplo, para algum
eu sempre dou o exemplo da cadeira, né? Ela olha para uma cadeira e ela não sabe a princípio o que é aquilo, né? Então ela vê a primeira vez e ela ouve que aquilo é uma cadeira. E pode ser a cadeira da sua casa, é uma cadeira de cor marrom, por exemplo. Na próxima vez ela vê uma outra cadeira que não é aquela, uma cadeira amarela, de outro tamanho, com um encosto diferente, e também vai perceber que aquilo é uma cadeira, né? E ela não sabe o que é, mas alguém diz para ela que aquilo é uma cadeira. Com o passar do tempo, o que ela vai fazer? Ela vai reunindo características daquele objeto que permitem que ela diga que é uma cadeira, né? Então ela foi treinada, sempre alguém deu para ela uma resposta certa do que é aquele objeto, e com o passar do tempo ela aprendeu que algumas características que aquele objeto tem o definem como cadeira. Então ter 4 pés, um encosto e tal, vai definir como uma cadeira. Até que em um certo momento ela vai estar andando pela rua, ela vai ver uma cadeira de outra cor, de um tamanho que ela nunca viu, mas ela vai saber dizer que é uma cadeira. Ela nunca viu aquele objeto especificamente, mas ela sabe que é aquela classificação de uma cadeira. Por quê? Porque ela, em algum momento, alguém foi dando para ela o que era aquilo. Ela foi falando o que é isso, o que é isso, e ela foi aprendendo. Tá? Então a gente tem muito esse método de aprendizado, né, como ser humano, né? A gente, em muitos momentos, a gente aprende alguma coisa com alguém dando a resposta certa. Ó, você errou por causa disso e daquilo. E você tenta corrigir os seus erros que você tomou para trás, né? Esse é um método de aprendizado. Outro método de aprendizado que é possível fazer por meio de algoritmos, inteligência artificial, são os métodos de aprendizado não supervisionado. O que é um método de aprendizado não supervisionado? É um método que não tem ninguém dando a resposta, mas você consegue, através das características dos seus grupos ali, que você está olhando, você consegue fazer distinções, né? Então, você consegue olhar dados, por exemplo, uma das aplicações aqui é essa visualização de Big Data aqui, né? Então, você olha grandes massas de dados, por exemplo, e você consegue fazer distinções, então. Então, você olha, por exemplo, uma grande massa de perfis no Twitter, por exemplo, e através das conexões que essas pessoas fazem, você consegue definir o posicionamento político dessas pessoas. Ninguém está dando para você uma resposta, mas você, através de comportamentos, né, que essas pessoas têm, você consegue fazer inferências, você consegue tirar algumas conclusões, tá? Então, esse tipo de aprendizado não supervisionado é uma grande área também do aprendizado de máquina. E uma terceira área aqui é o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, você não tem alguém dando a resposta certa para ele no final de né, a cada momento, mas você, no final de uma determinada sequência de ações, você tem uma pontuação ou uma penalização. Então, você, por exemplo, num jogo de videogame, como que é o exemplo mais clássico aqui do aprendizado por reforço, você põe o seu agente lá para jogar e no final você diz para ele se ele foi bem ou não. Se ele foi bem, ele vai tender a reproduzir aquele comportamento com algumas alterações. Se ele foi mal, ele vai tender a não reproduzir aquele comportamento. Então, esse é o aprendizado por reforço, que você não tem rótulos, você não tem resposta certa para tudo para ele fazer comparações, mas você reforça comportamentos positivos. Esse aprendizado por reforço é mais ou menos como a gente aprende a andar, né? Quando você tem uma criança em casa, é muito interessante para você, né, se dar conta de alguns comportamentos humanos, assim, né? Quando você vê uma criança andando, não adianta você sentar na frente dela e falar assim, ó, você vai pôr um pé na frente, vai estabilizar, vai pôr outro pé na frente. Não adianta você tentar ensinar para ela como ela vai andar. Ela precisa levantar e tentar. E ela vai cair uma vez, vai cair outra vez, até o momento que ela vai perceber que ela deu um passo. A hora que ela percebeu que ela deu um passo, ela vai ter um reforço positivo. Ela fala, pô, continua de pé. E vai dar outro passo, e assim vai. Então, é um aprendizado é uma espécie de tentativa e erro, mas não é uma tentativa e erro ao acaso, é uma tentativa e erro levando em consideração o que você aprendeu com o tempo. Tá? Então, essas são outras abordagens aqui do aprendizado de máquina. E veja que cada uma dessas abordagens tem diversas aplicações aqui, com diversas técnicas. Tá? Então, as técnicas de inteligência artificial são muito vastas hoje, né? É um campo que cresce muito rápido e é muito fácil de se perder nos termos, né? Porque tem realmente muitas aplicações. Bom, fazendo uma pequena abstração, aqui quando a gente quer fazer
uma determinada ação, no corpo humano, por exemplo, né, fazer um movimento, o que a gente tem, em última instância, assim, a gente tem alguns sentidos aqui, né, então você tem o tato, a visão, a audição, né, o olfato, pode ter o paladar também, não coloquei aqui, mas você pode ter alguns desses sentidos aqui que recebem informações e mandam essas informações para uma espécie de caixa preta, né? No nosso caso é um cérebro, mas para um objeto computacional, uma espécie de caixa preta, que o que você quer? Eu quero receber essas informações aqui, né? E essas informações processadas aqui me deem alguma ação a ser tomada, né? Pode ser uma ação muscular, por exemplo, andar, por exemplo, correr, né? Eu percebo, você está, por exemplo, você pode estar sentindo frio, né? Você pode estar vendo um ambiente escuro, você está ouvindo barulho de tiros, por exemplo, né? E você, sei lá, sente cheiro de alguma coisa, né? Cheiro de fumaça, por exemplo. A sua tendência é o quê? O seu cérebro processa uma situação de perigo, né? Você precisa sair desse lugar. Então, ela manda uma informação para o seu sistema muscular, que não é uma única informação, né? É um comando que afeta diferentes lugares, que é fugir desse lugar, né? Então, você vai andar para um lugar, andar para outro. Então, em última instância, um sistema computacional que a gente vai tentar reproduzir aqui nesse caso é receber um conjunto de informações de algum lugar e sair com uma resposta do outro lado que seja uma resposta inteligente, né? Uma resposta que faça sentido para o que eu quero, tá? Então, em muitos sistemas inteligentes, esse é o objetivo, tá? Óbvio que, como eu falei, né, essa caixa preta aqui, a gente não consegue programar ela com milhares e milhares de condições aqui, porque eu posso ter combinações infinitas aqui de sensações, né? Então, eu tenho que conseguir tomar decisões com base em inferências aqui, porque nem todas as possibilidades aqui de entradas vão ser já previamente estabelecidas, tá? Bom, dentro dessa caixa preta, então, do ser humano, o que a gente tem? A gente tem um emaranhado aqui de células nervosas, né? Essas células nervosas, né, o que elas fazem? Elas recebem informações aqui, né, pelas extremidades aqui, né? Essas informações passam para frente, né, através de uma determinada, a partir de um certo valor aqui que você receba essas informações, você passa essas informações para frente, né? Então, eu chego com sinais elétricos, mesmo nossos neurônios são células que recebem pulsos elétricos aqui, né, de uma corrente muito baixinha, mas são sinais elétricos, que a partir de um certo limite aqui, ele decide se ele passa essa informação para frente ou não, né? Ele pode bloquear essa ação, por exemplo, ele pode passar para frente, então ele toma alguma decisão de passar para frente ou não essas informações, dependendo de um limite que elas atingem aqui num certo neurônio. Quem foi meu aluno no curso de circuitos elétricos ano passado, a gente fez uma simulação, né, elétrica de um neurônio, né? Então, a gente construiu lá um circuito elétrico justamente para simular um neurônio. Através do circuito elétrico, a gente manda vários sinais, né, de entrada, e a gente criava um gatilho, né, de quando esse neurônio manda o sinal para frente. Então, existe uma área da inteligência artificial, uma área mais biológica, que tenta reproduzir, através de circuitos elétricos, esse comportamento de um único neurônio, né? Então, isso é o que a gente fez uma disciplina no ano passado, talvez alguns vão se lembrar, tá? Mas, no final, né, o que esses neurônios em conjunto fazem? Eles fazem uma rede inteligente que o fluxo dessas informações aqui, passando ou não para frente, né, em grande volume, vão chegar na ponta e vão ser capazes de tomar uma ação, né? Se a gente tentar reproduzir isso para um elemento mais abstrato, aqui tentando reproduzir esse emaranhado de neurônios aqui para uma representação de grafos aqui, né, para tentar colocar isso dentro de um programa de computador, a gente teria isso aqui, de uma maneira bem simplificada, né? Uma camada de entrada, né, onde a gente tem os impulsos através de sensores aqui, no nosso caso humano, nossos sensores são os nossos sentidos, né? Então, chegam as informações aqui dos nossos sentidos numa camada de entrada, essas informações se propagam através de várias camadas de neurônios aqui, né, sendo passadas para frente de acordo com uma certa regra, e vão chegar numa camada de saída. A camada de saída vai ser a camada responsável por acionar algum mecanismo,
que no caso do ser humano pode ser um acionamento muscular, por exemplo, pode ser uma transpiração, pode ser qualquer resposta que o ser humano tenha a uma determinada entrada. Se você tem como, por exemplo, aqui camada de entrada, sensores que são glóbulos brancos aqui, por exemplo, você recebe lá o seu sistema imunológico, recebe alguma informação de ataque de algum vírus, né? Você passa isso por uma série de camadas intermediárias aqui, até que seu sistema processa isso como uma necessidade de aumentar algum determinado produção de alguma proteína, aumentar a produção de algum imunizante, alguma coisa, tá? Então, no ser humano, isso aqui está acontecendo o tempo todo, né? Se eu chamar o nome de alguém aqui, por exemplo, né, a gente escuta o nosso nome imediatamente volta aqui na camada, chega na camada de saída nossa aqui uma necessidade de prestar atenção, né? A pessoa chamou meu nome, né? Chama atenção, né? Ativa certos circuitos aqui que vão acionar uma determinada resposta aqui, né? Se eu falo assim, eu vou fazer uma pergunta para alguém aqui agora, né? Provavelmente vai aumentar o batimento cardíaco, aumenta a respiração, né? Então, tudo... Por quê? Porque uma determinada entrada no sistema passou por algumas camadas intermediárias e chegou, acionou uma saída. Bom, o que são esses acionamentos? O que essa camada intermediária faz, né? O que esse neurônio é capaz de fazer, né? Ele recebe algumas entradas, né? A gente viu que a célula do neurônio ele tem vários terminais laterais, né? Por onde chegam essas informações. Essas informações chegam, né? Elas são, de alguma maneira, somadas, e eu tenho dentro do neurônio um mecanismo ativador. Eu falo assim, essas informações, se chegaram com um determinado peso, elas vão ficar em zero, ou seja, não vou passar para frente, a minha saída vai ser zero. A partir de um certo valor, eu falo, opa, vou passar um valor 1 para frente, ou seja, passo uma informação para frente, tá? Então, a gente poderia representar matematicamente esse sistema aqui como um sistema em que eu recebo vários valores de entrada aqui, de x1 até xp aqui, e eu dou pesos para esses valores, né? Porque nem todos os valores têm as mesmas importâncias. Então eu falo assim, esse valor x1 aqui, ele vai ter um determinado peso, né? Esse x2, ele não é tão importante, ele vai ter um peso menor. O x3, um peso menor, por exemplo. Eu somo todos esses valores ponderados aqui. Então é isso que entra nessa caixinha aqui, ó. Eu pego esses valores e pondero ele, né? Então, peso 1 pelo valor 1, peso 2 pelo valor 2, até o valor P. E esses valores ponderados e somados aqui, passam por uma função, que a gente chama de função de ativação. Essa função de ativação vai falar assim, ok, esse valor, dado esse valor aqui A, né, vou te dar uma resposta. Ou, dado esse valor A, vou te dar uma resposta mais baixa, por exemplo. Essa função de ativação pode ser essa função degrau aqui, que dá 0 ou 1, pode ser outras funções aqui, tá? Mas é uma função matemática. Tá? Bom, esses valores que cada um dos neurônios recebe e propaga, então imagina esse neurônio aqui que está acontecendo. Esse neurônio está recebendo valores de todos os outros 4 neurônios, ponderados pelos pesos, ou seja, cada uma dessas flechas aqui representa um peso. Ele recebe um valor do neurônio anterior, ponderado por um peso, recebe esses valores, passa por uma função, né? E essa função, o valor que sai dessa função é o que eu vou mandar para frente. Então, imagine isso se propagando por todos os neurônios aqui. Então, cada neurônio recebe valores ponderados, passa por uma função de ativação e manda para frente. Tudo isso se propagando ao longo dessa rede aqui, que é o que a gente chama de rede neural, porque ela tenta replicar o nosso funcionamento de neurônios, vai chegar numa saída. E essa saída aqui, ela pode ser uma ação. Ela pode ser uma ação de, por exemplo, eu entrei com vários elementos aqui de sensores aqui, e chegou uma ação aqui. Imagina que esses elementos de entrada aqui sejam eu olhando por uma tela. E cada um desses neurônios de entrada é um pedacinho da tela. Né? Então, isso aqui se refere ao cantinho da borda inferior esquerda. Esse aqui é o cantinho da borda inferior direita. Esse aqui é o cantinho superior esquerdo, esse aqui é o cantinho superior direito. Então, cada um se refere a um pedaço da tela. Para que chega aqui no final, eu posso ter uma resposta que fale assim, isso aí que você está olhando é uma tela vermelha. Né? Vai chegar um valor aqui na frente. Esse valor, ele representa alguma coisa. Bom,
a pergunta é, o que sai dessa rede? Esse valor que chegou aqui está certo? Depende, né? Se é uma rede já que ela aprendeu a fazer as conexões, vai sair um valor correto aqui da frente. Ela já aprendeu, já passou por um processo de aprendizado. Mas imagine eu pegando uma criança lá com seus 2 anos e mostrando para ela uma chave de fenda, por exemplo, um objeto que ela nunca viu. Ela está aprendendo a falar ali ainda, ela viu uma chave de fenda, e eu falo para ela assim, o que é isso daqui que eu estou te mostrando? Ela olha para essa chave, ela vê diversos elementos disso, então aqui ela fala, bom, tem um cabo, tem uma ponta, tem um pedaço de metal, ela olha para tudo isso, chega aqui na ponta, ela fala assim, uma panela. Então aqui como resposta para ela, deu panela. Aí que eu vou falar, viu? Eu vou dar uma referência para ela, eu vou falar, isso aqui que você falou que é uma panela, não é uma panela, é uma chave de fenda. Então eu dou para ela uma referência, eu falo para ela qual que é o valor certo. Né? Perceba que aqui a gente está fazendo uso daquele aprendizado supervisionado, estou falando qual é a resposta. Então eu dou uma referência. Essa referência aqui, ela vai me dar um erro, né? O que vai ser esse erro? Ele vai ser essa referência D aqui, ó, menos o valor que eu tive de resposta aqui da minha rede. Né? Obviamente, entre falar chave de fenda e panela, aqui não é um valor numérico, eu não consigo fazer uma subtração desses valores. Mas imagina que eu tenho uma lista numérica aqui com probabilidades. Então, pode ser uma chave de fenda, pode ser uma panela, pode ser um martelo, pode ser qualquer coisa. E, no final, dá um número com a probabilidade de ser cada um desses valores. Então, aqui deu probabilidade 1 para a panela. E eu vou falar assim, não, panela tinha que ser probabilidade 0. A probabilidade 1 tinha que ser nesse valor aqui embaixo, nessa referência. Né? Que é a chave de fenda. E para você deu 0. Então, eu vou ter um erro associado aqui. Tá? Então, eu tenho um erro. Para cada um, né, desses valores, eu vou ter um erro que eu vou fazer. Se eu tiver várias saídas aqui, ou duas, eu vou fazer como se fosse uma norma desse erro, vou pegar vários valores de um vetor aqui e vou tirar uma métrica dele. Então, esse erro aqui valia 2, esse erro valia 4, esse erro valia 8, eu vou tirar uma métrica desse cara que pode ser uma norma. Por exemplo, posso somar todo mundo, posso somar os valores absolutos disso, posso somar os quadrados e tirar a raiz. Eu vou ter uma métrica desse erro aqui. O que eu faço com esse erro agora que eu tive? Eu preciso pegar esse erro e aprender. Né? A gente não fala que na nossa vida a gente aprende com os erros. A gente precisa aprender com esse erro. O que eu faço, então? Eu preciso pegar esse erro aqui, ó, e tentar ajustar os pesos aqui dessa rede para trás. Né? Eu preciso falar, bom, esses pesos que eu tinha aqui, quando eu peguei os valores e multipliquei pelos pesos, eu preciso aprender com isso, preciso mudar esses pesos. E para mudar esses pesos, eu preciso fazer um processo para trás aqui, que é de reajustar os pesos. E como que eu faço isso matematicamente? Eu preciso pegar essa função de erro aqui, ó, que é uma função que depende de uma referência e depende da saída, sendo que a saída depende das entradas anteriores e dos pesos, eu preciso derivar este cara aqui, ó, para tentar mudar esses pesos no valor de para onde ele vai fazer o meu erro ficar para 0. Né? Então, eu preciso fazer uma operação matemática aqui para que esse erro vá para 0. Como que eu faço alguma coisa tender a ir para 0 ou tender a ir para o valor máximo, normalmente? Como a gente acha o valor máximo de uma função? A gente deriva essa função e vê onde ela é igual a 0, certo? Então, eu pego uma derivada de uma função e tento saber onde ela é igual a 0, porque eu sei que ela é um valor máximo mínimo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou derivar essa função aqui e vou achar valores aqui novos para esses pesos. Tá? Então, esse é o processo de aprendizado de uma rede neural. Então, é o processo de ir para frente, alimentar a rede neural, tirar valores aqui no final e comparar com a referência. Com essa referência, eu tiro os erros e volto para trás aqui, reacertando esses erros aqui. Fico fazendo isso várias vezes até que esses erros fiquem mais ou menos calibrados. Quando esses erros aqui estiverem calibrados já, eu coloco um elemento aqui, a tendência aqui é sair numa resposta certa. Né? Então, o nosso cérebro, se a gente for tentar levar isso para o nosso comportamento humano, os nossos cérebros é como se fosse uma rede neural em que as coisas que a gente já aprendeu, por exemplo, você já aprendeu a comer, né? É uma coisa que você aprende muito novo, você já aprendeu a mastigar, engolir. Então, as nossas conexões aqui já têm os pesos muito bem calibrados, já. A gente já sabe exatamente na saída do que vai sair. Agora, quando você aprende numa aula sua algum conhecimento novo, essas conexões aqui estão com os erros, com os pesos todos descalibrados ainda. Então, o processo de aprendizado é isso, é tentar fazer, né? Quando a gente pega um exercício de alguma coisa que a gente não sabe muito bem, a gente sai fazendo, vê onde deu errado e reajusta, né? Né, recalcula a rota ali, né? Então, é isso que acontece, a gente volta acertando esses pesos aqui para trás, tá?
Bom, esse processo de calcular os erros para trás é um processo matemático, né, matricial e iterativo que você faz diversas vezes. Esse, então, voltando aqui só um pouco, esse aqui é o método das redes neurais tradicional, né? Então, aprendizado por redes neurais aí, né, esse método backpropagation aí, é esse padrão aqui, tá? Obviamente, existem muitas e muitas variações de como construir essas redes, existem muitas formas diferentes de tentar otimizar esses processos, né? Isso aqui é uma configuração bastante inicial das redes neurais. Mas o processo é basicamente esse, é alimentar com os valores, tirar, calcular os erros e tentar acertar os pesos para trás. Bom, uma possibilidade, então, é se eu criasse diversas redes neurais diferentes, com pesos completamente diferentes, né? Então, eu começo N redes neurais aqui, com pesos diferentes, eu chego no final e eu avalio a resposta do meu sistema para ver qual foi a melhor. Né? Então, crio várias redes neurais, vejo qual foi a melhor resposta, e falo assim, bom, essas duas aqui, ó, tiveram respostas boas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar essas duas aqui e criar novas redes neurais a partir dessas duas. Então, eu vou usar essas duas como parâmetros para novas redes neurais. Né? Então, eu vou tentar fazer filhos dessas redes aqui, pegando as características boas que elas possuem. O que são essas características boas que elas possuem? São os pesos que eu tenho aqui, né? E a forma como ela está distribuída aqui, como tem o número de nós em cada camada aqui, né? Então, a configuração dessa rede neural me parece interessante porque ela me deu respostas boas. Essa aqui também. Então, eu vou fazer filhos desses caras, tá? Essa é a ideia básica do que a gente fala dos algoritmos genéticos, né? Que é tentar várias possibilidades com vários dados de entrada diferentes e ver quais que têm respostas melhores e, a partir dessas respostas melhores, criar descendentes deles com propriedades semelhantes, né? Vou fazendo uma outra variação para que eu consiga ter respostas cada vez melhores, tá? As que tiveram respostas muito ruins, eu descarto. Por quê? Porque esses pesos aqui provavelmente não são propriedades que me interessam, tá? Então, com isso surge o conceito aqui de neuroevolução, ou seja, eu pego essas características de algoritmos genéticos, que são algoritmos que fazem essa grande replicação para achar os pais mais favoráveis, e faço isso com redes neurais, por isso que eu chamo de neuroevolução. Tá? É um conceito que não é tão novo, e esse artigo aqui, de 2002, que é um artigo que trouxe esse conceito de neuroevolução, Nietzsche, aqui, para topologias que eu posso aumentar. O que isso quer dizer? Eu vou fazer essa neuroevolução, eu vou criar novas redes neurais, mas o número de camadas não é estático, eu posso ir aumentando camadas, né? Então, ele criou esse conceito de neuroevolução colocando algumas propriedades adicionais, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Esse artigo aqui, por exemplo, ele foi de 2002, aqui ele recebeu um prêmio aqui por artigo, né, fantástico aqui da década de 2002, 2012 aqui, tá? Pela influência que ele teve aqui nessa época. Então, foi um artigo de bastante impacto, tá? Esse conceito de neuroevolução aqui, né? Então, neuroevolução, essa definição aqui, então, de neuroevolução, né, é uma forma de inteligência artificial que usa algoritmos evolutivos para gerar redes neurais artificiais, parâmetros e topologia. Tá? Então, ele não só gera novas redes, como novos parâmetros para ela e uma topologia diferente. Topologias são um número de camadas e assim vai. Tá? Essa definição aqui está nesse trabalho aqui, né, um tipo diferente de deep learning, tá? De aprendizado profundo. Bom, esse algoritmo genético, então, em linhas gerais, o que ele vai fazer? Ele vai criar inicialmente uma população, e essa nossa população, nesse nosso caso em específico, é uma população de redes neurais, vai selecionar aquelas que têm resultados melhores na ponta, tá? Esses resultados, esses que têm valores melhores na ponta vão ser pais, né? Vão ser aqueles que vão gerar o quê? Novas redes neurais. Então, eles vão passar por um processo de reprodução para gerar novos filhos, e esses filhos vão gerar novas populações, tá? A pergunta que se coloca aqui, então, bom, eu consigo gerar várias redes neurais, isso não é muito difícil, eu posso gerar várias redes neurais, alimentar e
fazer uma comparação dos resultados. Esse processo aqui de população e de seleção não é tão difícil, né, de se fazer, para saber quais são as redes neurais mais, que têm resultados melhores. A difícil aqui, o ponto mais complicado aqui é como que eu reproduzo redes neurais. Como que eu comparo redes neurais uma com a outra? Né, são redes, elas têm, né, uma característica que é a seguinte: quando a gente vai falar em genética, a gente vai falar de cruzamento de genes, né, no processo que a gente chama de crossover. O que a gente faz? A gente alinha dois genes aqui, ó, então, do pai e da mãe, né, eles se entrelaçam aqui e fazem a troca, né, dos genes aqui. Tá? Então, como que se dá essa troca aqui? Eles se alinham e trocam nas regiões próximas aqui. Eles têm essa região aqui, por exemplo, isso aqui é, sei lá, uma região responsável pela cor dos olhos aqui. Então, eles se entrelaçam de alguma forma e, de algum jeito, os filhos aqui, né, vão ter características mescladas do pai e da mãe, tá? Bom, se a gente pudesse alinhar as redes neurais, a gente conseguiria fazer isso. Quando a gente tem duas coisas que a gente consegue alinhar perfeitamente, seria mais fácil, né? Eu tenho uma fila de valores, eu alinho as duas e faço trocas ali ponto a ponto. Mas eu tenho redes neurais que têm topologias diferentes. Então, eu tenho 5 caras na segunda camada aqui, e aqui eu tenho 2 camadas intermediárias com 3 cada uma, né? Então, a pergunta a grande sacada desse trabalho foi como comparar esses valores aqui, como comparar redes neurais para poder fazer esse processo de troca, né? Para poder pegar, vamos supor que essas duas redes neurais sejam pais, né, que tenham bons resultados aqui na ponta. Como que eu faço filhos desses dois caras aqui? Como que eu comparo as duas? Para isso, a gente cria uma estrutura que também se aproximando do que a biologia fala, né? Quando a gente aprende lá no ensino médio, né? A gente tem o genótipo nosso, né, que é a nossa carga genética. Esse nosso genótipo, com as características ambientais que a gente tem, formam o nosso fenótipo. O fenótipo é como a gente né, fisicamente, como a gente se parece. O que a gente se parece, como a gente se apresenta fisicamente, é uma combinação aqui do genótipo e meio ambiente. Então, essa estrutura, para esse cara, vai fazer o quê? Ele vai criar, para cada fenótipo aqui, que vai ser a rede neural, ele vai criar uma espécie de genótipo, que vai ser como esse cara aqui é construído, tá? Então, ele cria uma estrutura de dados aqui, ó, que esse genótipo, ele vai ter os genes aqui que representam os nós. Então, ele tem 2 grandes estruturas de genes aqui dentro. Quem são os nós? Então, quantos nós eu tenho? Tá? E as conexões. Então, eu tenho uma estrutura para representar quem são os nós e uma estrutura para representar quem são as conexões. Então, olha aqui, por exemplo, ó, conexão nó 1 até o nó 4. Então, nó 1 conecta no nó 4 com o peso 0,7. Então, esse é o peso dessa conexão, que a gente vai fazer aquele processo de propagação de valores para a rede neural. Ele está ativo, porque esse algoritmo permite que ele pode estar ativo ou inativo. E ele vai ter um número aqui embaixo, ó, esse número que ele chama de número de inovação. Tá? Que a gente vai entender melhor o que é esse número, que é a grande sacada do método. Então, ele representa, numa estrutura, quem são os nós e quais são as conexões aqui, que representam cada uma dessas linhas que os conectam aqui. Tá? Com isso, ele consegue criar uma estrutura que representa esse fenótipo aqui, ó, representa essa rede neural de fato. Bom, essas redes neurais aqui, elas podem passar por conexões. O que são novas? Eles podem passar por mutações. O que são essas mutações? Eles podem ter a adição de uma nova conexão. Então, olha aqui, por exemplo, eu tenho essa rede neural nesse padrão e passei para cá. Veja que surgiu uma nova conexão aqui. Então, surgiu uma nova conexão do 3 para o 5. Então, eu tinha esse conjunto aqui de conexões e passei aqui a ter uma nova conexão do 3 para o 5. O que ele faz aqui? Ó, veja que em cima das conexões ele tem um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número é um número sequencial, que para nova conexão ele dá um novo número único, número 7. Ele dá esse número aqui, tá? Esse número aqui em cima, esse número sequencial e único para cada conexão aqui, é o que a gente chama de número de inovação, tá? Veja aqui embaixo, uma outra mutação pode ser a adição de um novo nó. Então, veja aqui que eu tenho uma conexão do 3 para o 4, nessa rede neural,
ele cria um nó número 6, e com isso eu vou ter duas conexões novas, né, do 3 para o 6 e do 6 para o 4. Então, veja aqui, o que era o nó 3 por 4, ele fica inativo, né? E eu passo a ter duas novas conexões, do 3 para o 6 e do 6 para o 4. E eu vou dar novos números aqui em cima. Eu vou dar número 8 e número 9. Vou colocar novos números únicos aqui. Veja que o número 7 eu não posso dar mais aqui nesse caso, porque o número 7 tinha sido dado para essa rede neural aqui de cima já. Então, eu não posso replicar esse número 7 aqui, porque ficaria duplicidade. Então, esses números de inovação aqui, eles só podem aparecer uma vez, tá? Então, eu tenho N redes neurais lá se modificando, eu vou dando esses números de maneira sequencial e única. Tá? Então, nessa nova rede neural, eu não posso dar mais número que eu dei para uma outra rede neural. Tá? E aí, para que serve esse número de inovação? Porque na hora que eu for reproduzir dois pais que têm bons resultados, eu vou alinhar número 1 com número 1, número 2 com número 2, número 3 com número 3, e aí eu crio essa estrutura de pareamento aqui, ó. Então, é essa forma que eu crio para combinar duas redes neurais. Então, eu comparo conexão 1 com 4 com conexão 1 com 4, tá? O filho vai ser o quê? O filho vai ser um valor aleatório entre os dois aqui, tá? Eu posso pegar um dos dois ao acaso aqui. Algumas conexões não vão ter no pai 1 e vai ter no pai 2, né? Algumas conexões vão ter no pai 1 e não vai ter no pai 2, vice-versa. Então, eu vou ter nós, que a gente chama de disjuntos, né? Porque eu tenho um e não tenho no outro, e nós em excesso, porque são conexões que eu tenho em excesso. Aqui acabaram as conexões já, e aqui eu tenho nós em excesso, tá? E aí os filhos vão ter uma mescla dessas combinações aqui. Veja, então, que esse número de inovação é um método bastante inventivo aqui para alinhar, para parear essas duas redes neurais aqui, né? Porque se eu tenho duas estruturas, assim, espaciais, como que eu alinharia isso daqui? Um jeito bastante difícil de se fazer, né? Então, eu tenho essa forma de alinhar duas redes neurais aqui. Então, esse é o processo que a gente chama de crossover. É daqui que a gente vai tirar filhos, tá? Então, nesses dois pais que têm bons resultados, vão sair uma série de filhos aqui que vão formar novas populações. Outra característica importante é a especiação, que esse algoritmo também usa. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um grupo aqui de elementos que eles têm uma certa característica. E aqui eu tenho outro grupo de elementos que tem outra característica. Tá? Imagina, por exemplo, que isso aqui seja os times do Campeonato Paulista e isso aqui seja os times da Champions League, por exemplo. Tá? O que eu posso fazer? Eu poderia pegar esses times aqui e misturar. Logo em janeiro, lá no começo da temporada, no Brasil. Então, os times da Champions League aqui estão jogando em janeiro lá a 100 por hora, e os times aqui do Brasil estão voltando das férias, os jogadores tudo gordo, os times do Campeonato Paulista, aqueles timecos. Se eu misturar esses dois times aqui, fizer um único campeonato, se eu fizer uma Superliga aqui do Campeonato Paulista com a Champions League, esses times do Campeonato Paulista não vão ter a menor chance contra esses times, eles vão ser eliminados logo de cara. Então, o que a especiação faz? Antes de misturar esses dois caras aqui, bom, eu vou deixar esses caras aqui jogar um campeonatinho entre eles aqui para evoluir esses caras aqui, né? Para tirar deles os melhores aqui. Eu vou passar por algumas etapas aqui de evolução para que eles possam evoluir um pouco, tá? Porque os jogadores aí vão entrar mais em forma, os timecos lá vão ganhar uma certa experiência, e assim vai. Deixo passar um pouco as gerações para depois misturar, tá? Esse é o conceito de especiação. Então, o que ele faz aqui? Ele vai pegar redes neurais aqui que são muito diferentes das outras e não vai misturar. Ele só vai misturar elementos que são mais ou menos semelhantes, tá? Para depois fazer a mistura lá no final. Bom, como que ele sabe isso, né? Como que ele sabe quais redes neurais são semelhantes uma das outras? Eu vou voltar um slide aqui, ó. Veja que entre este pai e este pai aqui, eu tenho estes caras aqui que são pareados, né? Que são iguais nos dois, e eu tenho esses disjuntos aqui e excesso aqui. Como que ele faz? Ele compara pai 1 e pai 2 e vê se o número de disjuntos e excessos é muito grande. Se eu tiver um número enorme de disjuntos e excessos, significa que eu tenho pais completamente diferentes, com conexões completamente diferentes. Então, eles estão em outras categorias.
Então, ele só faz comparações aqui para gerar novos filhos se eles tiverem um certo número dentro de um certo parâmetro aqui de disjuntos e excessos. Tá? Então, com isso, ele consegue comparar redes neurais que estão mais ou menos dentro de uma certa característica. E aí ele vai tirar filhos dentro daquela certa característica, tá? Para depois poder misturar. Então, esse conceito de especiação é importante para quê? Para você não matar redes neurais que tinham um certo potencial ali no início. Então, elas poderiam evoluir de alguma maneira e você se mistura logo de cara, você acaba matando esses elementos. Tá? Outras características que ele tem ele começa, em vez de começar com redes neurais ao acaso, com números de nós ao acaso, ele começa do mais simples possível. Então, ele começa a conexão com menos números de conexões e com menos números de camadas centrais. E ele vai aumentando isso. Tá? Ele vai aumentando essas redes neurais. Tá? E aí, esse algoritmo NIT, qual que é a sacada dele? É que o que faz ele muito eficiente é justamente cada uma dessas características aqui. Então, essa possibilidade de crescimento das redes neurais. Então, as redes neurais, elas não são fixas, elas podem crescer conforme você vai precisando de respostas melhores. Essa característica de especiação, essa marcação histórica, que são os números de inovação lá, para poder fazer o crescimento, para poder gerar filhos, e essa característica de começar minimamente. Então, é o conjunto dessas características aqui que faz com que esse algoritmo NIT seja bastante eficiente para resolver, tá? Bom, implementando isso, então, para um veículo autônomo, e esse exemplo que eu vou mostrar aqui, ele é um exemplo tirado da internet, que eu vou mostrar para vocês de onde veio lá na frente. Qual que é a ideia? É pegar um veículo autônomo, tá? Ele tem 5 sensores. Então, sensor 1, 2, 3, 4, 5. Posso colocar quantos eu quiser, tá? Cada um desses sensores vai ser uma entrada aqui para uma rede neural. E qual o comando lá na frente? O comando vai ser esterce um pouco mais para a esquerda, ou seja, mude a rotação do meu carro 10 graus para a esquerda, ou mude a rotação do meu carro 10 graus para a direita. Dependendo do que tem de dados entrado no meu sensor. Tá? Então, cada carro com esses 5 sensores e 2 saídas, né, representa uma rede neural. Então, eu começo com 30 carros e vou vendo quais que vão percorrendo maiores distâncias. O que é essa medida de qual rede neural é melhor ou não? Eu tenho dentro do meu carro, dentro da rede neural, eu vou contabilizando as distâncias percorridas. Então, o carro que percorreu a maior distância, ele tem um número que a gente chama de fitness, que é o quanto ele está melhor, né? O quanto ele está mais adequado a esse ambiente. Então, os carros que percorrerem as maiores distâncias, eles vão ser replicados, ou seja, os pesos internos da rede neural aqui são pesos que vão ser replicados para novas redes neurais. Vão sendo incluídas mutações para poder gerar outras possibilidades, né? Então, no final, o que eu quero? Eu quero um carro que percorra a maior distância possível, com 5 dados de entrada. Veja que como fazer um veículo autônomo é uma coisa difícil, né? Porque quando a gente dirige, o que a gente tem? A gente tem N comandos, né? A gente tem o comando da direção, mas a gente tem o comando da marcha, né? O comando dos pedais, né? A gente tem diversos comandos, né? O comando de apertar uma buzina, da seta, né? Então, a gente tem que olhar nos retrovisores, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente faz durante uma direção, que aqui a gente está simplificando. Simplesmente vai para a esquerda e para a direita. Aqui nem tem aceleração e freio, por exemplo. Poderia colocar uma rede neural que tenta acelerar e frear, para tentar fazer o carro percorrer não só a maior distância, mas no menor tempo. Poderia tentar fazer um modelo desse como se fosse uma corrida, né? Tentando fazer com que nas retas ele perceba que ele está numa reta e acelere bastante, nas curvas ele freie e tal. Tudo isso começa a aumentar as complexidades aqui da minha rede neural. Tá? Então, como que funciona esse algoritmo, então? O que foi usado para fazer isso que eu vou mostrar? Ele usou essa biblioteca que chama NIT, que faz essas implementações aqui dessas redes neurais que crescem, e foi usado também o Pygame. O Pygame é uma biblioteca do
do Python que é capaz de fazer um joguinho. Então, você coloca um mapa de fundo, e o mapa colocado foi esse mapa aqui, ó. Você coloca um mapa de fundo, coloca um carrinho, e você dá ações para esse carrinho se mover aqui. Tá? Então, o Pygame é uma biblioteca com comandos, né? Que é capaz de fazer o carrinho se mover para frente, para esquerda, para direita. Você dá essas instruções. Em última instância, o que ele faz? Ele pega esse seu... Ele fica escrevendo, o Pygame fica escrevendo na tela o tempo todo. Então, você fala assim, o carrinho está nessa posição agora, daqui a pouco você imprime a tela de novo, ele está nessa posição. Depois imprime a tela de novo, ele está nessa posição. Então, ele dá uma sensação de movimento para você. Então, o Pygame fica o tempo todo imprimindo na tela alguma coisa, que são os movimentos do seu veículo aqui. Bom, quais são as regras para esse veículo aqui, para ele saber que ele saiu da pista, por exemplo? Veja que ele foi feito num fundo branco aqui. Então, tem uma pista cinza num fundo branco. Então, o Pygame, eu falo assim, se o meu carro tiver alguma das bordas dele, eu identifico no meu carro quais são, espacialmente, quais são as coordenadas da minha borda. Se eu falar assim, se essa borda está num lugar branco, o carro saiu da pista. Então, esse carro é eliminado, né? Ele passa a ser um carro que morreu, né? Então, eu consigo fazer essa distinção de quando o carro está dentro ou fora da pista. Eu falo se alguma eu identifico quem são as arestas do meu carro, né? E falo se alguma dessas arestas está em cima de um pixel branco, ele saiu da pista. E para fazer os sensores, eu traço retas a partir do meu carro até elas encostarem no ponto branco, né? Então eu falo assim, eu vou traçando uma linha aqui, enquanto ela não encostou no ponto branco, ela continua sendo traçada até um certo limite. Eu falo que o meu sensor ele pode ter um alcance máximo aqui. Se ele chegou no alcance máximo e não encostou nada branco, ele acaba ali. Esse sensor, se ele chegou no pixel branco, ele acaba no pixel branco e ele vai me dar qual distância ele percorreu. Então, o tempo todo, eu estou fazendo o quê? Eu estou com o meu carro, vendo se ele encostou alguma das arestas dele num ponto branco. Se não, beleza, ele está ok, está vivo ainda. E os sensores, eu traço os sensores ponta a ponta até chegar no ponto branco. Depois, próximo sensor, ponta a ponta até chegar no pixel branco. Para saber quais são as distâncias, né? Porque daí eu vou contabilizando isso, né? Ponto a ponto, chegou no pixel branco, eu travo esse valor e eu sei qual é essa distância para a lateral. Então, eu sei qual a distância do sensor lateral para a borda da minha pista, tá? O que esse algoritmo precisa? Ele precisa de um arquivo de configuração. O que esse arquivo de configuração tem? Ele tem as características aqui do NIT, né? Então, ele tem, por exemplo, qual é o critério do fitness aqui? O que eu quero fazer? O meu fitness é a distância percorrida. Então, ele é o máximo. Eu quero o máximo desse valor, tá? Qual o tamanho da minha população? É 30, tá? A hora que acabar os meus carrinhos, eu quero resetar? Quero. Começa de novo a hora que acabar meus carrinhos. Eu faço uma nova geração. Qual o mecanismo, aquela função de ativação lá que a gente mostrou naquela caixinha lá, a hora que chega todas as informações de um nó, qual é a função de ativação? Nesse caso aqui é usada a função tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica, ela parece uma função degrau, mas ela é mais arredondada, assim, né? Ela é mais arredondada nas pontas, tá? O que mais que é importante aqui? Veja, eu inicio, quais são quais valores eu inicio aqui os meus pesos, tá? Feed forward, eu uso feed forward, eu uso. Quais são os números da minha rede aqui? Tenho 5 entradas, 2 saídas, tá? Então, tenho uma série de parâmetros aqui que eu inicio para, eu vou falar, primeiro, quais são as configurações desse algoritmo genético aqui e quais são algumas configurações das minhas redes neurais, já que ele usa as duas coisas, tá? Então, ele usa esse conceito aqui de elitismo aqui. Elitismo eu vou pegar alguns pais aqui que têm melhores valores e não vou fazer troca, eles vão continuar iguais para a próxima geração, tá? Então, ele tem uma série de parâmetros aqui que tem que olhar na configuração de cada um e ver exatamente qual é cada um para tentar achar o valor ótimo para cada um aqui. É fácil de acertar tudo isso aqui para chegar no valor ótimo? Não é. Tem gente que usa, inclusive, uma rede neural para acertar os parâmetros dessa rede neural aqui, por exemplo. Então, você usa um outro algoritmo genético para acertar os parâmetros desse algoritmo genético aqui. Então, você usa o mesmo método para acertar os parâmetros desse método, tá?
Bom, nesse mapa, então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu tenho esse arquivo de configuração e eu tenho o meu algoritmo, eu tenho o meu código aqui. Vou aumentar um pouco a letra. Bom, o que o meu código vai fazer aqui na função main aqui? A minha função main, dá uma sumida. A função main, o que ele faz? Ele vai falar quem é o meu algoritmo aqui, feed forward, tá? Quem é o meu arquivo de entrada, esse config feed forward aqui, tá? Eu vou configurar através desse init aqui, que eu faço um import lá do init lá no começo, né? Eu tenho que importar essa biblioteca init aqui no meu Python, instala ela, você faz um pip install init Python, e aí você importa ela e você vai dar os seus arquivos de configuração aqui, tá? Você vai passar esses valores aqui. Aí você cria a sua população, né, conforme esses arquivos de configuração, e manda rodar, tá? Esses aqui são parâmetros para imprimir na tela o que está acontecendo, aqui você manda rodar. Então, você manda rodar esse init aqui. Bom, o que está por trás? Veja que esse é um código de 200 linhas só, né? Um código bastante pequeno, tá? O init por trás é uma biblioteca, então está passando escondido para a gente, mas depois eu posso até passar para vocês. Existem vários tutoriais na internet que implementam o init aí de uma forma simplificada. E aí a gente tem o carro nosso, né? Porque o que tem que... A gente tem que ter um ambiente para que isso rode, né? E esse ambiente é esse carro rodando nessa pista, né? Então, para isso, a gente vai usar a biblioteca Pygame. Ó. Então, essa biblioteca Pygame, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma classe carro aqui com as funções aqui. Então, eu inicio esse carro numa certa posição, né? Então, primeiro eu carrego esse carro, né? É uma imagenzinha que eu tenho na mesma pasta aqui. Eu carrego esse carro, eu coloco ele numa posição inicial, né? Dou para ele um ângulo, dou para ele uma velocidade, tá? E dou várias características para ele. Falo que ele está vivo, tá? Aí eu tenho um método aqui que desenha, tá? Desenha os radares aqui, tá? Eu tenho um método aqui que checa essa colisão. Veja que esse checar a colisão eu olho para o carro aqui, ó, vejo as posições aqui eu tenho 4 pontos no meu carro aqui, né? Que são as 4 arestas do meu carro. Superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, inferior direita. Eu pego esses pontos aqui do meu carro e comparo com a cor branca. Ó. A cor branca é essa cor aqui, ó. 255, 255, 255, 255, né? E se ele tá na cor branca, eu dou um falso aqui, ó. Ele não tá vivo mais, eu mato esse carro, tá? Eu tenho uma função aqui de checar o radar, ó. Checar o radar é escrever para cada uma das direções do meu radar, eu vou incrementando meu radar, veja que eu vou incrementando aqui o tamanho da minha linha, tá? Eu vou incrementando esse tamanho da minha linha até chegar na cor branca, tá? Então, enquanto não chegou na cor branca, eu vou incrementando essa linha, ó, tá? E a cor branca tá aqui, ó, tá nessas 255 aqui, ó, são os valores aqui do RGB aqui, tá? E aí eu salvo a distância para cada um dos meus radares. Então, eu vejo se meu carro está vivo, se ele não bateu, checo os meus radares, e o que eu faço? Eu atualizo o meu carro. Né? Então, atualizo ele como? Eu atualizo ele com a velocidade que ele tem que ir para frente e com as curvas que ele tem que fazer, tá? Com os ângulos que ele tem que andar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então, eu olho a posição dele, tá? Se a posição, eu vejo essa posição aqui e atualizo com os ângulos aqui, tá? Checo os pontos de colisão, checo os radares, tá? E continuo andando. Bom, no final, o run car aqui, ó, eu tenho, então, todos esses atributos aqui são da classe carro, ou seja, o carro ele tem que ser capaz de saber se ele está saber se ele está fora da pista, saber se os sensores bateram na parte branca, né? E fazer essas atualizações. O que o run faz aqui, ó? O run car, ele para cada um dos genomas aqui, os genomas cada genoma é uma rede neural. Né? Então, para cada uma das redes neurais aqui, ele tem uma função, ele tem um método aqui na classe init aqui, ó,
que cria essas redes neurais aqui. Ó. Então, ele tem vários métodos aqui que criam redes neurais, tá? Adiciona os carros, e aqui ele faz, quando ele vai rodar, de fato, ele inicia o Pygame, tá vendo? Ele inicia o Pygame, tá? Começa a plotar as coisas na tela, então ele define algumas características da tela aqui, inicia um relógio, né? E começa a plotar as coisas na tela. E aí ele começa o loop principal aqui, que é para cada geração. Para cada geração, ele vai fazendo as atualizações, ele vai rodando esses carros aqui. Então ele põe os carros para rodar, tá? Onde que o Pygame desenha as coisas na tela? Através dessa funçãozinha aqui. Então, cada vez que ele atualiza tudo, né, então ele atualiza os carros aqui, ó, e daí ele printa na tela o que está acontecendo. É muito rápido, né? Então, para a gente dar a sensação de movimento aqui. Tá? Aí aqui ele escreve na tela algumas características e aí que a gente marca o tempo, novamente. Tá? Veja o que está acontecendo aqui, ó. A saída da minha rede neural está aqui, ó. Veja que eu dou a entrada da minha rede neural aqui. Eu crio a rede neural aqui em cima, né? Coloco os pesos e aqui embaixo, ó, ele pega a saída da minha rede neural, então aqui, ó, o output aqui, ó, da minha rede neural e manda esterçar mais ou menos 10 graus aqui para cada saída do meu veículo. Tá? Eu vou pôr para rodar aqui, ó, para a gente ver ele funcionando. Veja que ele começa com vários carros, quarta geração, vários carros, saiu da pista, quinta geração, os sensores ali. Veja que cada sensor é uma linha, né? Ele faz uma bolinha onde ele encontrou ali, e aí na sexta geração ele tem um carrinho ali que consegue percorrer o circuito todo. Tá? Se a gente altera alguns parâmetros aqui, pode acontecer algumas coisas, né? Por exemplo, se eu alterar, dá um Ctrl C aqui, veja que aqui ele imprime algumas estatísticas aqui, né? O que aconteceu, né? Qual a distância percorrida, né? Qual o melhor fitness aqui, que é a distância percorrida, né? Qual a média dos fitness aqui, tá? Então, ele dá algumas propriedades, justamente aquilo que a gente definiu aqui, né? São essas propriedades aqui que ele imprime na tela, tá? Eu posso falar assim, ao invés de esterçar 10 graus, eu quero esterçar 20 graus aqui, por exemplo. Tá? Então, agora ele é capaz de fazer movimentos mais bruscos. Tá? Então, veja que ele oscila mais agora. Então, 20 graus parece muito agora, ele fica oscilando muito, o carro fica mais lento. Né? Então, veja que ele fica bem loucão, né? E chega em algum momento que ele pode até voltar ao contrário. Ele pode fazer uma curva tão abrupta que ele pode voltar ao contrário. Tá? Até que teve um que conseguiu. Eu posso alterar a velocidade, então se eu coloco muito rápido, ele não consegue fazer as curvas a tempo, né? Eu posso colocar esse ângulo de rotação mais baixo, mas aí é capaz de ele não conseguir fazer as curvas com a inclinação necessária, tá? E aí é uma questão de acertar esses parâmetros aí, né? Eu tenho que ficar acertando esses parâmetros para quê? Para que o carro ande do jeito mais suave e mais rápido possível. Né? Veja que nesse caso tem 2 carros aí que conseguiram, mas ele está bastante oscilando ainda, né? Porque ele fica o tempo todo mexendo ali em torno do zero, né? Ele fica 0, 20, menos 20, 0, menos 20, menos 20, né? Então, ele fica o tempo todo oscilando ali. Ontem eu coloquei um deles voltou ao contrário aqui, começou a andar o circuito ao contrário. Como eu não dei para ele qual a direção certa, ele não perde pontos se ele andar ao contrário, para ele tá tudo bem, ele tá continuando numa distância bem grande. Tá? Então, veja que é um programa relativamente simples, né? Um programa com 200 linhas de código só, em que eu tenho a maior dificuldade aqui é justamente criar a classe carro, aqui, com seus atributos, seus métodos aqui para escrever radar, para checar colisão, né? Para atualizar. Então, o que ele faz rodar de fato, as funções aqui do NIT são bem simples, né? Ele tem uma função de criar rede neural e de extrair as respostas aqui e tomar decisões com base nessas respostas, né? Então, é uma biblioteca bastante poderosa.
Existe na internet, eu vou colocar aqui na tela para vocês, o Nietzsche, o pessoal usa para muitas coisas, inclusive para jogar Mario, por exemplo, que eles chamam de Mario, que eles escrevem assim, né? Mar.io aqui, tá? Então veja que aqui em cima ele tem a rede neural, aqui ele tem o que o Mario está enxergando, veja que a entrada dele aqui são vários pixels aqui na tela, né? E aqui a alimentação da rede neural aqui, e o Mario rodando aqui. Quais são as saídas desse Mario aqui? São os botões, né? Botões A e B e os direcionais aqui do controle. Então, ele tem aqui qual é a entrada do meu sistema e quais são as saídas. Veja que aqui em cima ele está na geração 95, ó, então, qual o fitness aqui que ele conseguiu. Tá? Então, é um algoritmo bastante poderoso. Aí. Bom, aí eu coloquei aqui no final, ó, os artigos aqui, né, que eu mencionei ali, que ganhou premiações e tal, e de onde foi tirado esse programa aqui do carrinho que anda sozinho aqui, que é este canal, o canal Cheesy AI aqui, ó. É um canal onde ele mostra muito rapidamente assim o código, mas ele tem um GitHub lá onde está esse código lá, vocês podem rodar no computador de vocês. Tá? Inclusive, esse canal Cheesy AI tem mais coisas, ele tem um carrinho desse mesmo mapa aí que ele usa um método de aprendizado por reforço também, que é bem bacana, e não é o método neuroevolutivo daí. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês aí. Deixar o Mário rodando aí na tela. Aí fica à disposição se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente conversar aí. Ô, Fabiano. Fala aí, Isaac. Excelente a apresentação, né? Fora de série, né? É muito legal esse método, né? É muito esperto, né? E... Eu trabalhei, né, com algoritmos genéticos no mestrado, né, com otimização. Isso acaba me despertando ainda mais interesse em, em brincar com isso daí, né? Assim, o método empírico, né, de você pegar e criar várias situações de diferentes configurações de redes neurais e testar isso à exaustão e tabelar isso aí para depois escolher aquela que apresentou os resultados mais, aquela topologia que apresentou os resultados mais promissores, né? Se tiver assim, com o uso com essa possibilidade assim de computacionalmente deixar o genético rodando, ele vai inclusive encontrar soluções melhores do que a gente ficar criando aqueles vários loops aninhados, né? Eu vou tentar de 3 a 7 camadas, e em cada camada eu vou tentar de 20 a 30, de 5 a 30 neurônios, e aí cria loops e loops e loops e roda isso aí a exaustão, né? Para encontrar uma configuração que seja econômica e que dá bom resultado. Nossa, isso daí eu achei isso daí espetacular. Acho que é uma boa área aí para a gente investir também, né? E é legal que ele começa do mais econômico, né? Ele não sai tentando coisas muito grandes. Assim, uma das características do método é que ele começa do mais econômico para daí ir aumentando as topologias, assim, né? Então, é bem legal. Eu acho que inclusive vai economizar energia, né, no treinamento. Exato, exato. Porque daí ele começa com menos parâmetros para acertar, né?
colocar esses artigos lá também no nosso Padlet, né? No repositório. E a própria aula de hoje também colocar no Padlet lá. Acho que é uma aula para ser revista aí com calma. Beleza, vou colocar. Coloco inclusive os códigos lá também. São bem simplesinhos, né? Dá continuidade a isso, a esse tipo de ataque aí. Achei muito bacana. Esse do carrinho aí, essa biblioteca PyGames aí é bacana, né? É muito legal, porque ela era fácil de usar. Você consegue com poucos comandos assim fazer uma coisa legal. Acho que tem muito trabalho interessante aí que dá para fazer também com alunos aí. Exatamente. Inclusive os alunos aí que tem interesse aí, pessoal, tá aberto aí a vocês mexerem nessas coisas e virem para o grupo aí para comentar e tal, porque isso demanda um esforço mesmo de mexer e ver o que acontece e falar assim, agora eu quero colocar aceleração e freio nessa saída aí. O que acontece, né? Que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que mexer um pouco na minha rede neural, tenho que mexer um pouco no meu programa para criar ali um incremento de velocidade, de freio ali, de acordo com a saída. Nada muito difícil de fazer, né? Coisas que tem que ir tentando, ver o que acontece. Criar novos mapas, né? Essa foi uma das coisas que eu fiquei pensando de colocar aceleração e freio e buscar o menor tempo de percurso daí. É um baita do trabalho, né? Exatamente. O primeiro desafio é terminar o circuito, depois melhorar o tempo, né? Então, você começa a ganhar corpo, né? Daí você pode colocar mais sensores, se você quiser, né? Esses sensores estão sendo poucos. Eu acho que é um caminho legal, assim. Eu acho que, como eu tenho bastante interesse por essa parte de veículos autônomos aí, né? Existem muitas abordagens diferentes, né? Obviamente, pra você fazer um carro autônomo de verdade, você tem N complexidades, né? Mas a primeira complexidade é se manter na pista, né? Como você faz para se manter numa pista, né? Então, só isso já dá bastante trabalho, né? Quem que levantou a mão pode falar. Tá me ouvindo, você? Tá baixinho, mas vai lá. Pensando no seguidor de linha, você colocou a condição ali do carro para ele não... Se ele sair da pista, ele reinicia lá o loop e pega outro carro. Aí, no caso, no seguidor de linha, daria para tipo, fazer a condição que se ele a linha sair da visão do sensor, aí reinicia, aí pega outro carro e faz de novo isso, até acertar o percurso certo? Exato. Porque o que é o reiniciar, né? É você. Porque assim, se você tem 30 carros que saem, na primeira rodada você percebe que já sai todo mundo para lateral assim e acaba, né? Se você não dá essa condição de ele acabar, esses carros vão ficar ali girando ali e vão contabilizar, né? Porque se você não mata esse carro, ele vai ficar contabilizando o percurso andado, né? Então você precisa matar ele de alguma forma. Pensando num seguidor de linha, por exemplo, seria semelhante, assim, só que ao invés de não poder sair pelas laterais numa pista, você tem que pensar em sensores que de alguma forma enxerguem a linha, né? Então você pode colocar uma distribuição diferente de sensores e eles têm que, de alguma forma, enxergar a linha. O que significa que o carro saiu da linha? Significa que nenhum sensor enxerga mais a linha. Aí você fala assim, opa, esse carro saiu, preciso reiniciar. Então você precisa criar uma estratégia de maneira que ele não saia de cima da linha, colocando vários sensores, e dessas várias gerações aí, se alguma sair, cada geração que sai da linha, ele morre, porque seu carro não pode perder o controle em nenhum momento. Entendi. Então, no caso desse algoritmo, ele você treina o carro para ele funcionar só naquele circuito. Então, se eu fosse tipo numa competição, eu teria que antes fazer o meu carrinho treinar lá naquela pista para ele ir bem naquela pista. Veja, este carro vai andar bem neste circuito, ele treinou ali. Mas o que acontece? A decisão do carro, o carro, ele não sabe onde ele está, né? Ele toma a decisão baseada em quê? Ele toma a decisão baseada na minha condição espacial, quais são as distâncias dos meus sensores.
Então, a decisão dele é, bom, eu vejo que eu tenho um sensor na minha frente, que está indicando que eu estou próximo da parede, e um sensor na minha esquerda, que está indicando que não tem parede próxima, a minha decisão é virar para a esquerda. O treinamento da minha rede vai me levar a isso, né? É isso que faz o carro terminar o circuito, é detectar onde tem um obstáculo e fazer uma na direção onde um sensor aponta um caminho, ele vai tender a completar o circuito também, né, respeitando a direção das curvas. É lógico que, se você coloca um circuito com curvas, com curvas, com ângulos menores de curva, por exemplo, assim, né, curvas mais fechadas, aí pode ser que ele precise de mais treinamento, porque ele precisa ter em algum momento algum treinamento que indique uma curva muito fechada, entendeu? Aquela curva muito fechada pode significar uma configuração de sensores que ele nunca viu. Então ele pode se perder nesse meio aí. Então, mas isso não quer dizer que você tem que treinar o seu carro para um único circuito específico. Não. Você treina para algum circuito e esse circuito vai dar uma condição de sensores que possivelmente ele vai andar em outros circuitos também, né? A menos que seja uma condição que ele nunca viu. Por exemplo, se você fizer um circuito oval, o que acontece no circuito oval? O circuito oval, se o carro estiver andando no sentido anti-horário, ele só vai ter curvas para a esquerda. Então, o seu carro ele nunca vai ter visto uma condição necessária para fazer uma curva para a direita. A hora que ele chegar se ele foi treinado no circuito oval, a hora que chegar no circuito novo, que tenha curvas para a direita, ele não conhece essa condição ainda, então ele vai precisar ser treinado novamente. Agora, se você coloca o seu carro num circuito que tenha todas as condições possíveis, com vários cenários possíveis, ele é treinado para mais condições. Então, a tendência é ele, num circuito mais simples, ele obedecer também. Certo. Valeu, professor. Professor, eu não sei se você chegou a falar, porque talvez tenha ficado distraído, mas dá para, por exemplo, o carrinho quando ele estiver andando e ele morreu, porque ele saiu da pista. Aí você guarda essa informação de quando ele morreu e um momento antes. Aí você faz com que ele se corrija, ele volte um pouco, porque você já tem essa distância, então você manda ele voltar um pouquinho para ele continuar seguindo o caminho. Porque até onde eu vi, você só reseta ele, né? Você mata ele e faz ele fazer o caminho todo de novo. Daria pra... Você reseta aquela. É como se você tivesse várias. Porque o objetivo não é. O objetivo não é corrigir a rota desse carro. O objetivo é que, se é para ele errar, ele vai. Porque assim, eu não tenho os comandos de esquerda e direita desse carro. Eu tenho teoricamente, eu tenho os pesos de uma matriz, né? Que vão me dar a saída da rede neural. Então, o peso dessa matriz para esse carro já está dado. Então, se ele tem que sair, ele vai sair mesmo, e é bom que ele saia. Porque essa matriz aí que gerou esse carro que sai logo da pista, eu preciso eliminar ela do meu mapa genético aí. Eu preciso que esse cara seja eliminado. Por quê? Porque ele não funciona bem. Né? Essa matriz aí com esses pesos que foram criados não é interessante para mim. Então, o importante não é... a minha necessidade não é corrigir a rota dos carros, não é fazer com que todos os carros controlem o percurso. A minha intenção é que, dos carros que estão ali, eu quero ver qual que vai mais longe e vou pegar esse. Né? Então, o objetivo é você gerar muitos para que esses erros aconteçam mesmo, para que os que aconteçam um erro rápido, eu já elimine rápido para saber que esses valores não funcionam. Né? Quando a gente faz alguma coisa, é importante não só saber o que dá certo, mas é importante saber o que dá errado também. Né? Saber o que dá errado é muito importante para a gente fazer alguma coisa. Né? Se você querer fazer uma máquina de energia infinita, não dá, né? É importante saber que já dá errado. Por quê? Porque eu não vou gastar energia nesse negócio. Então, um carro que sai logo da pista, eu quero matar ele logo mesmo, porque eu quero que esses pesos de matriz aí, do jeito que estão colocados aí, não funcionam. Eu não quero que ele vá para frente. Perfeito. Então, a ideia é justamente evoluir, né? A partir dos melhores. Professor, Fala aí. Esse algoritmo pode ter um problema de black box, dele não apresentar o porquê ele fez tal... Porque, tipo, ele foi para a direita, ele não vai explicar o porquê ele fez isso? Pode.
Normalmente, assim, quando a gente tem os programas de redes neurais, assim, saber por que as coisas funcionaram, porque não deu certo, tem essa dificuldade, né? Porque ele treinou algum peso de matriz lá, deu algum valor que eu não queria e aconteceu, né? Que nem eu falei, tem um caso, eu não consegui fazer acontecer agora, mas tem um caso em que ele chega naquela curva mais fechada e ele dá uma volta em torno dele mesmo, assim, e sai andando no circuito contrário, né? Sai andando no circuito, na contramão. E aí, como o meu programa ele não contabiliza isso, eu tenho que mexer em algum parâmetro. Eu não sei exatamente qual parâmetro tem que mexer. As redes neurais, a gente não tem controle sobre quais são os pesos dentro dela. E essa é uma dificuldade, assim, pode ter esse efeito. Normalmente, isso é um ajuste que a gente vai fazendo. Assim. Então, você percebe que ele apresentou um certo comportamento, você precisa criar alguma coisa ou no seu ambiente, ou nas suas entradas, ou nas suas saídas, ou na sua configuração de rede neural que tente mexer com isso. Mas não dá para saber exatamente, foi esse peso aqui nesse nó que provocou isso, entendeu? Porque cada nó ele recebe uma soma ponderada dos nós anteriores, né? Então é difícil de saber exatamente o que acontece. Pode ter esse efeito, tá? Um programa de treinamento de rede neural é diferente. Um programa, por exemplo, quando você tem um programa, esses programas que a gente faz, assim, nos primeiros anos de programação, assim, né? Você vai debugando, assim, você vai linha a linha, você vai sabendo o que vai acontecendo, assim, você consegue saber exatamente onde está o problema. Aqui é mais difícil, você não consegue rodar linha a linha, né? Porque ele fica rodando ali, né? Você não consegue fazer um treinamento linha a linha para saber onde está dando problema. Entendi, obrigado. Mas é realmente uma dificuldade mesmo. Tá? Por isso que existe muita gente que trabalha com redes neurais que tem algumas dicas, assim, assim, ó, não vá por esse caminho de fazer rede neural com essa configuração, porque isso pode dar resultados ruins, entendeu? Existem, aí é por aprendizado mesmo, assim. Mais algum comentário, pessoal? Bom, então é isso, gente. Agradecer a vocês aí pela presença aí e falar de um tema diferente, né, do que a gente fala em sala de aula normalmente. E para despertar a curiosidade também, né, porque veja que esse tema de redes neurais e algoritmos genéticos, eles não só são problemas que nasceram para resolver os problemas que a própria computação inventou, né, eles são problemas que resolvem problemas físicos de fato, né, a gente consegue construir equipamentos com isso, né? A gente consegue usar, a gente faz isso no ambiente simulado, mas depois é possível de passar isso para um robô, para um veículo, né? Então, ele envolve aí conceitos dos nossos dois cursos no campus aí, né? Tanto ciência da computação quanto engenharia, né? E ter vocês aí nessas duas áreas é muito legal, porque possibilita que a gente consiga ter cada vez mais possibilidade de avançar nessa área que ela engloba, né, os dois conhecimentos aí. Então, nosso objetivo com o grupo e com os laboratórios que a gente está formando no campus, né, com o laboratório do IFMaker, com o grupo Gaia, é fazer investigações cada vez mais nesse sentido que sejam temas recentes, né, porque em sala de aula, muitas vezes a gente tem necessidade de falar de temas clássicos, né, de falar, por exemplo, método de Newton, os métodos de Newton lá, de métodos numéricos, são do século XVII, século XVIII, né? Então, são temas clássicos que a gente precisa saber, mas é importante também que a gente não perca essa visão do que é feito hoje, né? Então, olhar esses artigos da última década, das últimas décadas e temas recentes, é importantíssimo para a gente, né? Para a gente não perder o pé do que o conhecimento científico está produzindo hoje em dia, né? E esse é o objetivo dessas atividades de grupo de pesquisa e de formação de laboratório, né? Para que a gente consiga ter trabalhos que não são aquela rotina de aula, lista e prova, é uma rotina diferente, né? De aprender as coisas e construir coisas diferentes para aprender, né? E formar um pensamento científico, assim, que é esse pensamento de
vou explorar, vou tentar possibilidades, vai dar erro, vai dar problema, vamos ver até onde vai e achar saídas para essas coisas. Esse é o objetivo nosso para a formação de vocês, assim, e para a nossa também, né? Nossa formação científica nunca acaba, né? Então, a ideia é que esses temas, essas discussões sejam cada vez mais frequentes, assim, e por isso a gente conta com vocês, tá? Beleza, gente? Um abraço para vocês, então, e até a próxima, então, gente. Assistam as próximas palestras aí. Valeu, professor. Obrigado.